Aluguel tradicional ou por temporada? Eis a grande questão. O que fazer? Esse é um assunto um pouco delicado, porque os dois envolvem riscos e os dois envolvem trabalho. Eu elenquei alguns critérios de avaliação que vai muito do perfil que você tem como investidor, né? Considerando que você tem um imóvel, independente se é da família, se é um imóvel seu, se qualquer coisa que seja. É um investimento, é um ativo, ou seja, é um dinheiro que está lá, né? 300 mil, 400 mil, 200 mil, depende do valor do imóvel, depende da região, depende de uma série de coisas, e ele vai estar destinado para um fim que vai te trazer uma renda, seja uma renda fixa, né, um dinheiro que você vai ganhar mensalmente, como o aluguel tradicional, ou uma renda variável, que no caso é só uma comparação entre o mercado financeiro, mas de fato é um pouco isso. Ambos exigem um certo trabalho e coisas diferentes. Sobre risco, quando você investe num imóvel de 300 mil, por exemplo, você pode alugar por um período de 30 meses e com reajustes da inflação e tudo mais. Mas você tem alguns riscos quando você fala de aluguel tradicional. Você tem o risco do cara destruir teu apartamento, você tem o risco do cara não pagar aluguel, do cara ficar lá dentro, você tem que entrar na justiça, ter custo com isso, dor de cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem todas essas preocupações que no aluguel por temporada você acaba transferindo o trabalho para outras coisas. Então não existe esse risco, né, da pessoa ficar lá morando. Por lei ela não pode ficar lá ou exigir que ela queira ficar. Já no aluguel tradicional ela pode simplesmente falar que perdeu o emprego e não tem como te pagar e fica lá, e você não pode tirar até que você consiga uma decisão judicial. No aluguel por temporada já é diferente, até 90 dias você pode simplesmente falar: ó, meu filho, você não pagou mais, você pode, por favor, fazer o seu check-out, né? Mas é muito raro isso acontecer, é muito raro, porque são mercados completamente diferentes. Curta temporada é uma coisa, tradicional é outra. As pessoas que buscam imóveis por temporada, elas estão viajando, elas estão turistando, elas estão em curso, em alguma coisa, então elas sempre vão ter uma data de saída, né? É muito raro isso acontecer, não estou dizendo que não acontece. Comigo, nunca aconteceu. Sobre a deterioração e os riscos que o aluguel por temporada traz, são basicamente se o cara, por exemplo, manchar um lençol, sujar uma toalha, quebrar um copo, quebrar algum eletrodoméstico, quebrar uma peça, algum móvel, alguma coisa assim. Esses são os riscos, que também são riscos que podem acontecer, mas não são tão comuns de acontecer. E você, assim, como você tem um controle maior sobre o imóvel, então você vai pegar reservas curtas, de 3, 4, 5, 10 dias, né? Então você sempre vai ter o contato com o teu imóvel para saber se ele, né, não foi destruído, se ele está em ordem, se ele está de acordo com o que você entregou para a pessoa, né? Coisa que no aluguel tradicional pode ser que quando você chegue lá, depois de 3 anos, o imóvel esteja completamente diferente daquilo que você entregou. E naturalmente, por conta de deterioração natural, uma série de coisas. Sobre rentabilidade, o aluguel por temporada costuma ser mais rentável, porém costuma ser mais trabalhoso. Não é como um aluguel tradicional que você simplesmente alugou para o cara, vai pingar aquele dinheiro na tua conta e acabou. Não, você tem um trabalho, você vai ter que fazer o check-in daquela pessoa, vai ter que conversar no chat, né, acertar valor e tudo mais, né? E fora o processo de limpeza do apartamento, a cada entrada e saída, troca de enxoval, toda essa gestão. Então você tem que encarar esse tipo de aluguel como um pequeno negócio, né? Porque você vai gerenciar aquele seu imóvel, você vai ter uma participação mais ativa nesse seu ativo, digamos, né? Então gera mais trabalho. Gerando mais trabalho, você tende a gerar mais renda. E aí vai muito da sua expertise também em reduzir custos e aumentar ganhos, para você conseguir uma margem mais interessante. Na minha experiência, no geral, alugar tradicional, hoje em dia, para você investir em um imóvel, comprar um imóvel na planta ou qualquer coisa do tipo, não vale tanto a pena. Se você for pensar, por exemplo, num imóvel de 300 mil reais aqui na cidade de São Paulo, você não consegue um imóvel tão incrível, né? E geralmente calcula-se que o aluguel tradicional é por volta de 0,5% do patrimônio, do valor daquele patrimônio. Ou seja, um imóvel de 300 mil reais,
você vai ter aí um aluguel médio de R$ 1.500, né? Coisa que no aluguel por temporada aqui na cidade de São Paulo você consegue ter um faturamento maior. Isso considerando a pessoa que gosta de imóvel, porque hoje em dia você investir num imóvel para alugar tradicionalmente ainda não está tão em alta, já passou o período desses investimentos que supervalorizaram e tudo mais. Pode ser que volte hoje em 2019, com a retomada da economia, pode ser que o mercado imobiliário melhore essa questão, mas ainda assim, se você tiver R$300 mil, você pode muito bem deixar num fundo imobiliário que vai te pagar uma rentabilidade mensal do que você ter um monte de burocracia comprando um imóvel, a não ser que você queira, né? Que nem eu recentemente fiz uma aquisição de um imóvel pequeno de 20 metros quadrados, bem pequenininho, só que para imóvel, para alocação por temporada, né? Então, nesse cenário, se você está disposto a fazer isso, aí sim vale muito a pena esse investimento. Como eu falei antes, mão de obra e tempo. Alugando tradicional, você tem um trabalho menor. Alugando por temporada, você tem um trabalho maior. Agora, você pode ter um trabalho menor ou nem ter trabalho, basicamente, se você colocar um administrador para fazer a administração do seu imóvel por temporada. Então, por exemplo, você não necessariamente precisa contratar uma imobiliária para fazer a alocação do seu imóvel. Você pode contratar uma pessoa que já faz a alocação por temporada e ela cuida do seu imóvel, ganha uma comissão em cima disso. O que o Airbnb instituiu como co-hosting, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa especializada de administração de imóveis por temporada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada nos apartamentos que tanto são meus, né, entre aspas, quanto administro de terceiros. Então você pode combinar uma comissão, é completamente diferente de uma comissão de uma imobiliária tradicional, que cobra, uma imobiliária tradicional acho que tem de 6% a 10%, varia um pouquinho, né? Mas é outro mercado, é outra coisa que não tem nada a ver com o mercado de temporada, tá? Então a equipe é diferente, a estrutura, a gestão completamente diferente de uma imobiliária. Tem algumas semelhanças, mas acaba sendo diferente. Eu costumo brincar que o aluguel tradicional é como se fosse a renda fixa e o aluguel por temporada é como se fosse a renda variável. Por quê? Porque na renda variável você vai ter, evidentemente, meses que você vai ganhar mais, meses que você vai ganhar menos, e você tem que trabalhar, né? Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que saber operar, né? Para saber fazer boas escolhas para gerar uma boa rentabilidade. Numa renda fixa, assim como no aluguel tradicional, você vai ter sempre aquele dinheiro caindo independente da variação. Porém, você também vai ter zero trabalho, né, por mais riscos que você possa ter com aquele inquilino que estiver lá. Então, se você tiver estômago e souber trabalhar direitinho, você vai ter uma boa rentabilidade e mais trabalho também. Investimento inicial costuma ser diferente. Se você comprou um imóvel e você vai alugar ele de forma tradicional, você não precisa mobiliar esse imóvel. Se você quiser, você pode semi-mobiliar e alugar por um pouco mais caro, mas o aluguel tradicional você tende a gastar menos para você alugar para um inquilino tradicional. No aluguel por temporada, você tem que mobiliar assim, do chão ao pano de prato. Tem que ter tudo, né? Tudo assim, eu digo. Óbvio que vai depender do conceito que você quer passar e tal. Tem casas com vários conceitos aí diferentes, mas normalmente você vai ter que ter o básico, uma cama, roupa de cama, um banheiro bem equipado, né? Basicamente bem equipado, uma cozinha com um fogão, às vezes sem fogão, mas aí tem que ver, né? Enfim, pia, geladeira, essas coisas que são básicas, é bom você ter, né? E não só isso, não adianta você colocar lá qualquer coisinha, comprar lá um negocinho lá, um vagabundinho e pôr lá e alugar por temporada. Pode ser que você alugue, mas a ideia é que você faça de fato como se você estivesse decorando uma casa sua, né? Para ficar bonito, para ficar chamativo, para as pessoas quererem ficar lá, né? Porque se você for ver hoje o mercado, tem muita opção muito boa, muito bonita, muito, né, com fotos bonitas. Então, se você colocar qualquer coisa ou não se dedicar o suficiente, não vai adiantar nada. Óbvio que eu não estou falando para você contratar uma empresa de arquitetura que vai cobrar uma puta grana para fazer. Se você quiser e tiver condições, melhor ainda, porque aí você não tem trabalho. Caso você tenha interesse em saber como pegar um imóvel do zero e fazer por temporada, eu fiz aqui uma série muito legal que você pode acompanhar em 4 episódios, que eu peguei o imóvel zerado e fiz ele mobiliado até o final. Eu mesmo, sem escritório de arquitetura, nada disso. Então tá aqui, ó, em algum lugar aí, para você clicar e acompanhar a série. Aluguel por temporada não é mina de ouro, né?
Você, evidentemente, tem imóveis incríveis que rendem bastante, mas não é uma coisa que você vai ganhar muito mais, assim, extremamente mais. Você pode ter uma rentabilidade muito superior, mas também tem que ter uma certa realidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe a vacância. O que acontece? Quando você tem um imóvel tradicional, não é do dia para a noite que você aluga para alguém. Isso pode levar semanas, meses, anos, depende de quanto você está pedindo, depende das condições do teu imóvel, depende de uma série de fatores para você conseguir alugar aquele imóvel de forma tradicional. Pode ser que você consiga rápido também, não existe uma regra específica. E no aluguel por temporada, isso já não acontece. Você hoje pode alugar para alguém agora, né? Se você tiver o imóvel, evidentemente, preparado para isso. Então, essa questão da vacância, você na temporada, dependendo de onde você está fazendo, eu estou considerando São Paulo, onde existe uma temporada que ela é basicamente estável, digamos, né? Então você sempre tem gente chegando, gente sempre saindo e tudo mais. Agora, numa casa de praia, a temporada já é diferente, né? Então no verão tende a ter muito mais demanda e nos outros meses de baixa temporada acaba sendo menor, né? Então você tem que avaliar isso e o que vale mais a pena. Então, no aluguel por temporada, levando em consideração a cidade de São Paulo, a capital, você tem uma estabilidade muito interessante, porque você sempre vai ter gente entrando, gente saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Então, o período de vacância do seu imóvel acaba sendo baixo, ou seja, baixo se comparado a meses que você não aluga para nada, né? Então você só fica pagando condomínio, esse tipo de coisa. Isso é muito interessante e acaba compensando os meses que você ficaria sem alugar o seu imóvel, né? E ainda com uma possibilidade de rentabilidade muito maior. No final das contas, fazer Airbnb vale a pena? Vale, assim como qualquer outro tipo de trabalho. Se você souber trabalhar, se dedicar direitinho, cuidar, você consegue ter rendimentos maiores, né? Agora, se você não quiser ter trabalho nenhum, esse negócio aí, eu tenho imóvel lá parado, não aguento mais, não gosto das coisas, aluga tradicional, você vai ter uma grana menor, mas aí você tem que também ver o valor do teu imóvel com o valor do aluguel, né? Para saber se às vezes vale mais a pena vender o teu imóvel e fazer outra coisa com o dinheiro. Então tá aqui a minha dica. Ambos têm as suas qualidades e os seus defeitos, mas todos apresentam aí possibilidades, tá bom? Então espero que você tome uma boa decisão com o imóvel que você tem ou que você não tem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!